agora a gente, no segmento do nosso dia, temos um tema super importante que já iniciamos, hoje de manhã a gente já tocou, e agora vamos mergulhar um pouco mais, que são as políticas, legislações e serviços, então, garantidores de saúde e segurança. Então, que vamos contar com a contribuição. Logo, quando conversávamos sobre esse tema, o Loricardo logo disse, não, mas o pessoal da CNM tem conteúdo sobre isso. Que bom, então, que nós contamos com a tua presença aqui conosco. Tu pode te apresentar um pouco mais, dizer qual é a tua trajetória, né, como já anunciávamos hoje de manhã. Ok? Seja bem-vinda, então, diretamente de Erechim. De Erecim? Erecim, né? Então tá, pessoal, meu nome é Sandra, né, como vocês já ouviram falar muito hoje. Eu sou de Erechim, sou metalúrgica também, vou fazer 21 anos de empresa. Sou lá do sindicato, represento o sindicato. Eu nunca fui cipeira, mas a gente trabalha com CIPA lá, informações e organizações. A gente já fez uma atividade esse ano parecida com essa. Não tivemos, infelizmente, a parceria da universidade, mas eu acho que na próxima a gente vai procurar, porque eu acho que é essencial e importante, né? Eu acho que contribui bastante para a formação desse evento aqui. Parabenizar o sindicato aqui de São Leopoldo. Eu acho que a iniciativa do sindicato ela é muito importante, mas que teve a parceria das empresas também, né? Porque as empresas, ao final de contas, liberaram os cipeiros para eles poderem participar dessa atividade. Eu acho que isso também é importante, a gente não pode deixar de destacar isso. Então, eu estou aqui representando a CNM. É meu primeiro mandato na Confederação Nacional. Então, a gente vem aqui fazer esse debate um pouco mais do que é a CIPA, o papel da CIPA, o papel do cipeiro, um pouco da história. Então, falar um pouco mais sobre CIPA, que talvez alguns de vocês, na formação, quando entraram na CIPA, tiveram alguns dados, talvez não. Então, a gente vai fazer um trabalho em conjunto com vocês, né? Porque a gente acredita que a formação não é a gente que sabe tudo, ou a gente constrói junto, né? Um pouco o que vocês sabem. E o trabalhador ele sempre tem muito saber acumulado, né? Ele muitas vezes sabe mais do que quem está falando aqui, porque está direto lá no chão da fábrica. Então, a nossa fala é sobre saúde e segurança no trabalho, aqui na região do Vale dos Sinos, né? Eu vou falar um pouco, então, da CNM, né? Aqui é o desenho da CNM, né? Então, vocês estão vendo... A CNM é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Ela é filiada à CUT, assim como a CNM tem as outras confederações, da alimentação, todas as outras aí, administração pública, da informação. Então, nós somos filiados à CUT. E depois da CNM vem os sindicatos, daí o Sindicato São Leopoldo, o Sindicato de Erechim, o Sindicato de Porto Alegre, de Ponta Grossa, de Recife. Então, tem todos os sindicatos do país que são filiados à CNM. Esse é o nosso desenho. E daí os eixos da CNM, então, a políticas gerais, de organização sindical e o contrato coletivo de trabalho, né? Que são os 3 eixos que a gente trabalha. E quais são os meios para a gente fazer esse trabalho? A questão da comunicação, da formação, que é esse espaço que está aqui, né? Um espaço formativo. A CNM sempre desenvolve esses espaços a nível nacional para os dirigentes depois virem para os sindicatos e fazer esse trabalho com a base, que é o que está sendo feito hoje. Coordenação administrativa e financeira e relações internacionais. Então, dentro do desenho da CNM também, eu não posso deixar de falar que no 8º Congresso da CNM a gente discutiu em fazer uma cartilha sobre a CIPA. Porque a gente já lá atrás vem trabalhando a CNM, então ela tira as resoluções no Congresso e passa para os seus sindicatos desenvolver o trabalho na base. Então, lá no Congresso saiu essa cartilha aqui, que alguns sindicatos reproduziram e repassaram, então, para os trabalhadores, para os cipeiros, né, para a categoria. É uma cartilha muito interessante, ela contempla vários dados sobre a CIPA, papel do cipeiro, responsabilidades, porque, afinal, o cipeiro tem muita responsabilidade também, né, e um pouco isso a gente vai falar agora também. E no último congresso, então, a gente foi lançada a cartilha da NR12, que também é uma cartilha muito importante, um debate que está aí, né, para as empresas, então, atualizarem as suas máquinas, né, melhorarem elas, porque, na verdade, mutilam os trabalhadores, né, gente? Então, se a máquina está muito antiga, se ela não está
com a proteção adequada, o trabalhador, às vezes, deixa lá sua mão, seu dedo, seu braço. Então, a ENERE, um pouco, ela vem para isso, né, que é para as empresas investirem e melhorar o ambiente de trabalho. Porque, que nem, acho que o Chitorina falou, o trabalhador ele entra na fábrica com os 10 dedos e ele quer sair de lá da mesma forma que entrou. A gente sai um pouco mais cansado, né, mas quer sair inteiro de lá. Então, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, todo mundo sabe, né? Então, o objetivo principal da CIPA é prevenir, né, a integridade e a vida dos trabalhadores, né? Então, o cipeiro tem que ter esse entendimento aí. Vamos falar um pouco do histórico, então. A CIPA teve origem, então, lá em 1921. Ela foi por recomendação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que, a partir daí, começaram a se formar os comitês nos países, então, para discutir higiene e segurança no trabalho. Aí, depois, no Brasil, então, ela foi implementada em 1944, no governo de Getúlio Vargas, e ela foi regulamentada pela CLT daí. Então, a partir de então, atualmente está em vigor a NR5, né, que fala sobre a questão da CIPA, a legislação. Lá atrás, na verdade, a CIPA ela tinha que ter acima de 100 trabalhadores para ter a CIPA. Hoje, nas empresas metalúrgicas, em específico, é acima de 20 trabalhadores. E daí tem uma tabela, que nessa tabela, conforme a empresa, conforme os riscos que tem, aumenta um pouco o número de trabalhadores para ter a CIPA e a quantidade de cipeiros daí. Até mais adiante eu coloquei o site para o pessoal que quiser pesquisar um pouco sobre isso, eu acho que é importante também. Então, aonde que devem ser constituídas as CIPAs, né? As CIPAs, então, ela em todas as empresas que tiverem trabalhadores, né? A privada, a pública, a mista, cooperativas, né? Então, tem que ser implementada a CIPA. Aqui a questão da quantidade de trabalhadores, então, para a constituição da CIPA. Eu já falei recém, né? Então, no ramo metalúrgico, a partir de 20. Então, as empresas que têm menos de 20 trabalhadores, a orientação, então, é que se designe alguém, né? Ou RH, ou alguém da empresa, porque mesmo que tenha menos de 20, vai ter que fornecer o IPI, vai ter que dar orientação. Então, assim, até o próprio papel do sindicato, talvez, quando visita as empresas pequenas, estar cobrando isso das empresas, explicando para os trabalhadores, porque nessas empresas também acontece o acidente. E, geralmente, é nessas empresas que as máquinas são mais defasadas, que dá bastante acidente. Então, o número é maior dessas empresas, mas tem que haver também, o sindicato tem que participar um pouco nesse sentido de de ter uma pessoa responsável e, tipo assim, quando acontecer alguma coisa, de estar denunciando, de estar ajudando a investigar. Aqui diz, né, que pode ter a participação, então, dos trabalhadores também, né? Daí a questão da composição, né, que nem acho que vocês já devem saber, a CIPA ela é paritária, né? Então existe a eleição no chão da fábrica, onde os trabalhadores votam, né, os seus representantes, o mais votado fica como presidente e o resto são os demais. E daí, na mesma quantidade dos eleitos, então a empresa indica, né, o presidente e depois os outros demais para ser a eleição paritária também da CIPA. Nessa planilha, então, que eu coloquei o site, né, que é guiatrabalhista.com.br, legislação NR5. Então, aí vai ter toda a composição, quantas, tipo assim, qual empresa, eu sei que o Minerais, se eu não me engano, é a que mais tem a que mais tem cipeiro, porque conforme o risco que tem é a quantidade de cipeiros que tem nas indústrias. Então, eu sei que quem quiser dar uma pesquisada, eu acho bem interessante. A gente não trouxe todos os dados, porque senão eu ia precisar de meio-dia ficar falando que vocês não iam gostar muito. A eleição da CIPA, então ela tem que ser convocada, né, sempre. O período da CIPA é de 1 ano, né, a eleição aqui, conforme a CLT. 60 dias antes, então, tem que ser chamada uma nova votação. Já falei que ela é de forma paritária, né? Os trabalhadores, então, tem os titulares, né, e indica o vice. Aqui todos os trabalhadores, então, eles podem concorrer à CIPA, né? Não tem alguma coisa que diga que não possa. Todos os trabalhadores podem se inscrever, tem o prazo lá que a empresa abre para inscrição. A partir do momento da inscrição, então, quem está inscrito tem estabilidade até o dia da eleição. Então, no dia da eleição é que se define quem que vai
assumir, de fato, o papel, né, de cipeiro na fábrica, conforme o número de votos e de trabalhadores e de quantidade de cipeiros que tem na fábrica. Então, aqui um pouco o papel da CIPA, né? Então, ela deve atuar em todas as questões que envolvem as condições de trabalho, a questão das reuniões mensais, convocar reuniões. Essa questão das reuniões extraordinárias que a gente acha importante. A gente ouviu falar, eu vi num grupo que o trabalhador disse que às vezes nem fica sabendo o que acontece em um acidente de trabalho. Então, assim, a reunião extraordinária é essencial. Aconteceu um acidente, todos os cipeiros precisam ficar sabendo do acidente, tem que acontecer a reunião extraordinária, tem que constar em ata o acidente e depois tem que fazer a investigação da máquina também. Né? Porque se a gente não fizer esse tipo de trabalho, a gente não vai conseguir diminuir a questão do acidente. Porque se naquela máquina lá lesionou um trabalhador e não tiver uma investigação nela, não tiver uma melhoria nela, daqui a um mês vai acontecer outro acidente e vai continuar acontecendo. Então, o papel do cipeiro, né, junto com ali o técnico de segurança, com a empresa, é tentar fazer a investigação dessa máquina para ver os riscos que está acontecendo, né? Que também está dito, então registrar na ata, né, é importante. Uma coisa que a gente colocou aqui, o papel da CIPA também é organizar a Semana CIPAT, né, que faz todo aquele debate com os trabalhadores. Eu acho que é um espaço muito importante a CIPAT, só que vocês como cipeiros têm que talvez começar a propor, né, para as empresas. A gente sabe que hoje a maioria das empresas é a empresa que propõe a Semana CIPAT. E eu acho que os cipeiros têm que tentar propor assuntos direcionados ao ambiente de trabalho, porque muitas vezes os assuntos são direcionados para outras coisas que não têm nada a ver com a empresa. Né? Eu não sei, a gente tem essa análise lá da cidade que eu moro. A empresa acaba fazendo preventivo, fazendo outros tipos de assuntos que não têm relação. Até fizeram um gincana na cidade de quem pintava muro, escola. Eu acho que não é esse o objetivo da CIPA, né, da CIPAT. A Semana CIPAT seria interessante desenvolver. Até eu dei como sugestão antes para os amigos aí do grupo a questão da participação do Sereste, né? O Sereste tem esse papel investigativo, né, de prevenção. Né? Tem vários materiais no Sereste que trabalham essa questão da prevenção do acidente. E eu acho que o Sereste tem que trabalhar em parceria com a CIPA, porque a CIPA também é um trabalho preventivo, tu tem que prevenir o acidente, não deixar ele acontecer. Né? Então, talvez as CIPATs procurarem o Sereste, e dentro da Semana CIPAT, que daí não vai mais ser só os cipeiros que vão estar conhecendo, vai ser todos os trabalhadores que vão ter esse conhecimento. Então, a gente já fez esse trabalho em Erechim, e ele é muito, muito importante, e depois ele rende a questão lá na frente. Então, o funcionamento da CIPA, as reuniões, acho que eu já falei sobre isso, né? Das reuniões ordinárias, as extraordinárias. Acho que eu pulei para lá. Aqui fala, então, o cipeiro, então. Então, o cipeiro, vocês sabem, ele é responsável pela segurança do trabalhador e tal. E a questão aqui, a gente está falando um pouco da estabilidade. Então, o cipeiro é eleito, né, ele tem estabilidade, e justamente essa estabilidade que o cipeiro tem é para fazer o trabalho na fábrica. Inclusive, ele responde até criminalmente, defendendo do caso que acontecer na máquina. Então, tipo assim, ó, eu até estava falando no grupo antes, eu tive um exemplo na empresa que eu trabalho. Tinha uma prensa que ela disparava. Tipo assim, o trabalhador diz, não, a gente já conhece aqui o ritmo e tal, e o trabalhador acha que ele não pode ir lá interditar aquela máquina. Não, eu já conheço, daí cada pouco ela disparava a prensa. Até que um dia, por um acaso, aquela coisa, o trabalhador já está há anos ali, ele perdeu toda a mão dele. Porque numa hora dessas ela disparou e a mão estava embaixo e ele ficou sem a mão. Daí a gente fez o trabalho de denúncia, Ministério do Trabalho. Por quê? Então, assim, ó, o papel do cipeiro é esse também. Se a máquina está disparando, ela não pode mais trabalhar daquele jeito. Tem que existir a manutenção. Tem que ter aquela proteção na frente da máquina. Ela não pode disparar. Não é normal uma máquina disparar. Porque é que nem a vida da gente que está ali, a gente entrou lá, som, e a gente quer sair assim. Então, o cipeiro tem esse papel importante. E assim a gente sempre diz, porque a empresa às vezes não dá condição para o cipeiro, não dá liberdade para ele fazer o trabalho. E a orientação que a gente dá é que ele sempre busque um dirigente sindical, que o dirigente acompanhe, né? Mas é importante fazer esse trabalho aí.
Aqui a gente coloca um pouco aqui, porque muitas vezes o cipeiro entende que o papel dele é ficar e ir lá no colega, colega, tu tem que botar o protetor, colega, tu tá sem o sapato, colega, né? E muitas vezes até a empresa passa isso para o cipeiro, que a função dele é essa, fiscalizador do próprio colega de trabalho. Não vou dizer que ele não tem que também orientar os trabalhadores, tem que orientar sim. Mas o que tem que começar a fazer é discutir o ambiente como um todo. A questão da proteção coletiva de trabalho. Então, se tem muito ruído naquele setor, o que daria para fazer para diminuir o ruído? O que daria para fazer para diminuir a poeira? Diminuir, entendeu? Ou com exaustor, ou com alguma coisa. Claro, isso vai partir muito da questão do investimento da empresa, né, gente? E as avaliações que a gente tem das nossas atividades, aí equibara muita coisa, às vezes, quando a empresa tem que investir. Só que a gente tem que fazer com que elas invistam, sim, porque é a nossa vida que está ficando aí. Que nem o cara do Ministério falou, não adianta o cara se aposentar, dizer agora eu vou morar na praia, se ele não vai mais ter saúde para isso, né? Fazer rodadas no chão da fábrica, então, eu já escutei alguns falando aqui que tem empresas que também não é tudo ruim, né? Tem empresas que fazem esse trabalho, né? Tipo assim, é uma coisa bem importante. O cipeiro ele tem que conhecer toda a fábrica, não só um ambiente. Um dos encaminhamentos, um dos relatos da atividade de cipeiros que a gente teve lá foi essa, de uma empresa nossa, que uma vez por mês 3 cipeiros mais o técnico de segurança caminham em toda a fábrica, rastreando as máquinas, tudo para ver se está tudo em ordem, se precisa alterar alguma coisa, se tem alguma máquina que está com problema. Então, isso a gente traz a dificuldade, mas a gente traz também uma solução. Tipo, onde não tem isso, do pessoal da CIPA chegar lá e sugerir numa reunião da CIPA, olha, a gente poderia fazer uma ronda na fábrica, né? Para aquela questão de prevenir, né, gente? Aqui é aquela questão que a gente falou também, que a gente tem que trabalhar unidos, né? Então, o cipeiro ele tem que andar juntos com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. Aqui o CISMIT, que está vendo que tem muitas empresas que não têm, né? Ainda é um órgão dentro da empresa, a gente sabe que são todos contratados pela empresa, mas são órgãos que trabalham a questão também da saúde do trabalhador, né? Então, a gente tem que trabalhar em parceria, todos esses órgãos, o sindicato, o Sereste e tal, a integração de todos para a gente conseguir melhorar o ambiente de trabalho. Então, todos têm que caminhar juntos, têm que ter a mesma bandeira, né? E, tipo, se o cipeiro ele não consegue resolver sozinho, ele tem que procurar o sindicato do Ministério do Trabalho, ou o cipeiro pode ir direto ao Ministério do Trabalho. Então, claro, melhor sempre é tu tentar fazer com que a coisa não aconteça, né? Que não precisa chegar até lá. Até porque a gente sabe que a demanda do Ministério do Trabalho ela é grande e nem sempre ela consegue atender a todos os casos que tem de acidente. Aqui a gente falou um pouco antes, né? Então, a questão da proteção coletiva, né? Que ela é importante. Então, a estruturação do ambiente de trabalho saudável e seguro é um dos principais objetivos, né? A gente coloca aqui a questão do excesso de trabalho, né? Muitas vezes o trabalhador fica com excesso de trabalho. O ambiente ele deve estar adaptado à necessidade do trabalhador. Aquilo que a gente fala da questão do equipamento coletivo e não individual, né? Tu tem que ter um ambiente para todo mundo saudável. A questão dos terceirizados é um ponto bem importante também. A gente sabe que tem muitas empresas com trabalhadores terceirizados. A NR5 assegura, então, que se o terceirizado está dentro da empresa, aquela empresa é responsável por ele. Ela tem que fornecer todos os equipamentos de segurança, né? Ele não pode ficar abandonado por ele não ser funcionário daquela empresa. A gente vê muitos casos, às vezes, de algum acidente, que até o próprio técnico de segurança diz, não, aquele lá não faz parte da nossa empresa, eu não sou responsável, e não é assim. Então, isso vocês têm que saber e têm que estar levando para as empresas e questionar, né? Então, se ele está lá dentro, a empresa é responsável por ele. A empresa, então, tem que fornecer os equipamentos em um local seguro para ele trabalhar. Agora, a gente vai entrar um pouco na questão do mapa de segurança, que é o que vocês vão construir depois, né? Então, a gente colocou aqui só um desenho, né?
de como que ele tem que ser, os objetivos de como que ele tem que ser construído. Então, primeiro tem que reunir as informações necessárias, né, para estabelecer o diagnóstico, e depois tem que possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. Então, a gente viu que a dificuldade do cipeiro é que nem o cipeiro ajuda a montar um mapa. Então, tu imagine toda a fábrica, todos os trabalhadores. Esse é um outro tema que serviria para uma CIPAT também, né? Tipo, os trabalhadores conhecerem o mapa de risco da sua empresa. Tipo, aonde que tem mais risco, aonde que, né? Então, a importância do mapa de risco, né? É uma das principais atividades da CIPA, a questão da elaboração do mapa, conforme a troca dos ambientes, ele tem que ir sendo adequado, como já foi falado. A cada nova gestão de CIPA, então, teria que se construir um novo mapa, né, gente? Não pode ser um cola e copia, né? Tem que ser construído. Não pode simplesmente trocar a data de um ano para o outro, que a gente sabe que muitas atas acontecem isso, da CIPA também, que só cola e copia e não faz a adequação que tem que ser feita na ata. Então, os riscos que a gente corre, né, na fábrica, quando a gente vai construir o mapa, são vários, né? A gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentes, ruído, poeira, umidade. E ninguém mais, ninguém menos que os trabalhadores, né, que sentem isso na pele. É aquela coisa, muitas vezes tem riscos invisíveis, né, que ninguém vê, mas que o trabalhador está ali exposto e muitas vezes ele sente isso na pele. Então, ninguém melhor que o próprio trabalhador, né, o cipeiro, para estar fazendo esse mapa, porque é ele que sabe qual que é o risco que ele está correndo. A questão, então, da investigação dos ambientes de trabalho possibilita, então, ter uma visão dos diversos fatores que juntos concorram para ocasionar o acidente de trabalho. Sempre que ocorrer o acidente de trabalho, o cipeiro deve levantar as causas, os fatores que contribuíram para o acidente. Então, aquilo que a gente já falou antes, né? O cipeiro, quando aconteceu o acidente, ele tem que saber o que aconteceu, ele tem que ir lá na máquina, ele tem que ajudar a fazer a investigação. Se precisar interditar a máquina, vai ter que ajudar a interditar, porque senão vai continuar acontecendo os acidentes de trabalho. Aqui também a gente reforça a questão da ata, né? Todos os dados têm que ser preenchidos na ata. E que nem o cara do Ministério falou. Se a empresa não colocar, tem que colocar a punho embaixo, porque é muito importante o registro na ata. A ata é um documento muito, muito importante da CIPA. É um dos mais importantes, né, gente? Tudo tem que ser documentado. Aqui a gente vai falar um pouco da metodologia, né, de fazer o levantamento do mapa. Então, o levantamento dos fatos, a ordenação dos fatos, depois tem que elaborar a árvore das causas, procurar as medidas preventivas. Então, o que a gente vai fazer para prevenir isso? Não adianta só tu levantar e não ter. E depois tem que fazer o acompanhamento, né, gente? Então, não adianta só tu fazer todo o mapa, o levantamento, se depois tu não fizer o acompanhamento. Por exemplo, a máquina lá deu problema e tal, faz todas as questões e depois não faz o acompanhamento para ver se, de fato, ela resolveu o problema ou não. Temos alguns dados, então, da questão dos acidentes de trabalho da Previdência. Só se pegamos as estatísticas, né, do Ministério da Previdência, que a última que saiu, então, foi em 2013. Então, acidentes de trabalho registrados no ano, então, 7.337,378 foi o número de acidentes no ano. E que tiveram óbito, que morreram, então, 2.797. Então, o Brasil ainda é o quarto no ranking mundial em acidente de trabalho. Então, tem muito trabalho para ser feito, então a gente tem que ter essa consciência. Por isso que eu disse que esse trabalho de hoje aqui com vocês ele é muito importante, porque temos que trabalhar a prevenção, né, gente? Não podemos... Claro, isso aqui são dados que são formais, né, gente? E a gente sabe que tem muito acidente que está na informalidade, que não sai nas estatísticas, né? Que são aqueles trabalhadores, de fato, que estão... A questão, então, da organização no lugar do trabalho. É o objetivo principal do movimento sindical, então, fazer a organização, de fato, no local de trabalho. A CIPA, na verdade, a gente entende que ela é uma ferramenta que o sindicato pode utilizar também para ajudar a construir essa organização. Né? Ela é muito importante. É compromisso, então, com esse objetivo, todos os trabalhadores, né, eles têm que trabalhar em conjunto.
Os cipeiros têm atribuições especiais, então eles foram eleitos com essa responsabilidade. E tem que ter articulação, então. Aqui a gente colocou comissões de fábrica e tal, a gente sabe que nem todas têm, né, comissão de fábrica. Mas quando eu comecei a olhar um pouco esse tema, que a gente ia vir aqui, se tu for olhar exemplo em São Paulo, né, já tem, através da negociação coletiva de trabalho, tem novas maneiras de organização de CIPA, né? Tem o SUR na Scania, por exemplo, que através do contrato coletivo de trabalho, eles trabalham por 3 anos. Os cipeiros, então, é eleito por 3 anos, que é uma garantia. E eles têm liberdade total de fazer o trabalho na fábrica. Então, eles são liberados só para exercer a função de cipeiro na fábrica. Então, todo acidente, desde um cortezinho até qualquer tipo de fratura que ele tiver, o cipeiro, todos eles se organizam e fazem esse trabalho. Vi também um VT da Mercedes, também do trabalho que eles têm lá na CIPA. Eu acho que é interessante vocês pesquisar e olhar. Eu sei que a realidade de São Paulo é um pouco diferente da nossa, mas a gente tem que lutar para avançar, né? Porque a gente acha que a CIPA também 1 ano é pouco se tu for olhar, né, para fazer um trabalho. Porque muitas vezes tu começa um trabalho importante e dali a pouco já troca a CIPA e troca, né? Então eles têm uma experiência muito importante. Então a CNM ela desenvolve sempre esse trabalho formativo, né, gente, na questão da saúde do trabalhador e em outras questões também, que a ideia é ajudar a fomentar, a ter um ambiente seguro, a não ter mais trabalhadores mutilados, adoecidos, né? Porque hoje o acidente de trabalho não é só tu perder a mão, a grande maioria dos trabalhadores hoje estão com estresse devido a excesso de produção, né? A gente sabe, infelizmente, que as empresas elas querem atingir as metas, né? E para isso eles não medem esforços. Né? E a gente tem que saber que trabalhador não é máquina, que tem limite, né? E saber até onde ele vai. Então, a CIPA, destacando de novo, é uma das ferramentas importantes, né, de organização no chão da fábrica. Eu acho que um pouco é isso. Não sei se alguém quer contribuir aí do... Stolina saiu agora. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa. O que a gente queria falar um pouco era isso, né, da importância do papel do cipeiro. Uma coisa só que eu vou destacar aqui, a gente lutou tanto pela NR12, né, ela está aí hoje atuante, né, importante, mas infelizmente tem uma manobra patronal hoje no Congresso que estão querendo derrubar ou mexer nela, e eu acho que a gente está lutando, está se mobilizando para não deixar isso acontecer, né, gente? Porque a NR, na verdade, ela está mexendo nas máquinas, os patrões, na verdade, eles têm aquelas máquinas antigas, eles não querem investir nelas, e devido a isso os trabalhadores ficam adoecidos. Então nós temos que lutar, porque na verdade eles querem jogar a responsabilidade para os trabalhadores, dizendo que os trabalhadores que cometem atos inseguros, né, que a responsabilidade não é das empresas. E a gente sabe que a empresa tem responsabilidade, sim, e infelizmente eles visam o lucro deles muitas vezes sem pensar. Que nem o cara do Ministério falou, ele não precisa investir tudo num mês só, né? Ele pode aos poucos ir adequando a sua empresa. Porque as máquinas, assim como as pessoas, como a lâmpada, elas têm um tempo de vida útil, né? E infelizmente eles querem que a máquina dure a vida inteira, se ela dispara ou se ela não dispara, né? E a gente tem que lutar e trabalhar para a gente ter um ambiente de trabalho bom, digno, né? Porque a família da gente está esperando. E a gente em casa, saudável. Acho que a minha contribuição era essa, né? Não sei se alguém quiser falar alguma coisa. Foi muito rápido.